Olá, eu me chamo Francisca Rodrigues. Esse canal, Mulheres Enraizadas, é um canal criado para mulheres que estão a fim de ter um conhecimento a mais com o Senhor, de ter uma busca a mais com o Senhor Jesus, de ter uma intimidade a mais. Mulheres fominha pela palavra do Senhor, fominha de estar na presença do Senhor, de mergulhar na palavra, de conhecer o Senhor. Então, eu vou estar, a partir de agora, criando esse canal. Já tem alguns vídeos aqui, né? Mas agora, em nome de Jesus, eu vou dar continuidade e estar firme no Senhor, trazendo uma palavra para nós. Então, a gente vai começar estudando o Evangelho. Você que tem vontade de aprender a ler a Bíblia, mas que não consegue ler sozinha, eu espero que esse canal possa te ajudar mais um pouco sobre a Bíblia. Nós vamos fazer aqui a fundo, né, na palavra, dia após dia, aprendendo a palavra. Então a gente vai estar juntas, todos os dias eu vou estar trazendo uma palavra. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Compartilhe aí com a sua irmã, aquela irmã que você sabe que tem vontade de ler a palavra, tem vontade de orar, tem vontade de conhecer mais da palavra, que tem vontade de ter intimidade com o Senhor. Compartilhe esse vídeo aí para ela, para que ela possa também estar conhecendo mais do Senhor, aprendendo mais. E aprendendo mais sobre as Escrituras também. Eu não sei muita coisa, mas eu estou aprendendo também com o Senhor. O Espírito Santo é o nosso mestre, que todo dia Ele nos ensina. Cada vez que a gente lê uma palavra e relê, cada vez a gente aprende mais. Então, vamos junto. Hoje nós vamos aprender o livro de Mateus. Você já pega aí sua Bíblia, que a gente vai começar por ele. A minha Bíblia, ela é uma Bíblia da nova linguagem de hoje, é atualizada, né? Eu não sei qual a Bíblia que você tem. Eu tenho várias Bíblias, né? Cada uma tem uma linguagem diferente. E isso faz com que você aprenda melhor. Não é bom a gente ter sempre mais de uma Bíblia. Ter livros, estudar livros, pesquisar. Se você tem dúvida de uma palavra, você não sabe o que aquela palavra quer dizer, você vai buscar num dicionário. Hoje em dia nós temos o celular, que a gente pode estar pesquisando. Se alguém falar alguma palavra para você, você não entendeu que palavra foi aquela que foi lida, você pode anotar ali, depois você pesquisa o que quer dizer aquela palavra, porque tudo isso traz entendimento para a gente, né? Então essa minha Bíblia aqui, ela tem a versão linguagem de atualizada, alguma coisa assim, linguagem de hoje atualizada. Aí tem a Almeida, tem outras linguagens, né? Mas, enfim, se você, quando eu ler aqui alguma passagem, se você não bater com a sua Bíblia, é porque a minha é essa versão, tá bom? Você também pode estar comprando outras versões de Bíblia para estar aprendendo mais, porque às vezes em uma tem uma linguagem, outra já é outra. Uma tem mais dificuldade de a gente aprender, mas tem outras que a gente tem mais facilidade. E assim fica melhor. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Mateus. Nós vamos aprender, no geral, sobre o livro de Mateus, nesse primeiro devocional. A gente vai falar um pouco sobre o todo do livro de Mateus. E no decorrer dos dias, a gente vai falando capítulo por capítulo. Então, no livro de Mateus, a gente aprende que ele vem falar que Jesus é o Messias prometido, desde lá do início da criação do mundo, que sempre apontava para que havia de vir o Messias. E aí foi falado por vários profetas naquela época que ia vir o Messias. Então, o livro de Mateus, ele veio para dizer que o Messias veio e que se cumpriu o que estava escrito no Antigo Testamento, né? Então você pode ver ali no início do livro de Mateus, no capítulo 1, que já vai falar sobre a genealogia de Jesus. Jesus era filho de Maria, de José, como foi que Jesus foi concebido, tudo aquilo ali vai ser contado aí bem no comecinho do livro de Mateus, no capítulo 1. E então Jesus
ele veio, o livro de Mateus explica, né, que Jesus veio para cumprir o que as escrituras diziam no Antigo Testamento, e também ele veio para mostrar que Jesus é o Messias, veio para mostrar os ensinamentos de Jesus através das parábolas que Jesus ensinava nas sinagogas. Então tudo isso a gente vai encontrar aqui no livro de Mateus. Jesus pregando para as pessoas, o ministério de Jesus como foi que Jesus começou a pregar, qual foi o primeiro milagre de Jesus, tudo isso é falado. Então, veja aqui alguns principais temas que o livro de Mateus traz para nós. Vai anotando tudo para que você não esqueça, tá bom? Para depois você não só ouvir, ou então você pode assistir várias vezes esse vídeo, para que você possa ter mais entendimento, né, sobre a palavra. Você assistiu uma vez, não entendeu? Assiste outra vez, sempre com a sua Bíblia ali do lado, seu caderninho, e vai anotando tudo. Então, Jesus como Messias. Mateus destaca que Jesus é o Messias profetizado, trazendo várias referências do Antigo Testamento para mostrar o cumprimento dessas promessas divinas. Então, a gente vê algumas dessas promessas aqui no livro de Mateus. Amanhã, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando, no próximo devocional de amanhã, eu vou estar lendo o capítulo 1. Hoje a gente vai fazer um panorama geral sobre o livro de Mateus. Mas você acompanha amanhã no capítulo 1, que a gente vai explorar mais sobre o capítulo 1 de Mateus. Então, Jesus é o Messias prometido, que foi profetizado desde o Antigo Testamento, e que havia algumas profecias de que ele ia vir. Então chegou o dia que Jesus nasceu e as profecias se cumpriram. Você vai ver mais detalhadamente no capítulo 1, quando a gente for ler amanhã o capítulo 1. O ponto 2. Outro principal tema que o livro de Mateus traz. O Sermão da Montanha. Nesse sermão, nós podemos compreender que ele é um dos principais ensinamentos de Jesus. Ele traz o desejo que Jesus tem em ver a transformação do caráter de seus seguidores. Isso é forte. No Sermão da Montanha, Jesus, ele trouxe o desejo que ele tinha no coração da transformação do caráter de seus seguidores. Hoje, nós, como seguidores de Jesus, naquela época, Jesus falava isso para os discípulos. Os discípulos puderam ver Jesus ali, falando no Sermão da Montanha. Tanto os discípulos como as pessoas que estavam ali com ele. Hoje, nós temos a Bíblia para ler e ouvir e entender sobre o sermão, né? Sobre o que Jesus quer, a nossa transformação. Então, nós temos que nos apegar nessa palavra para que a gente possa ter um caráter transformado, uma vida transformada em obediência ao Senhor. Ele nos ensina no Sermão da Montanha sobre o perdão, sobre o amor ao próximo, sobre a importância de viver uma vida justa. Né? O segundo ponto que o livro de Mateus também traz é a importância da fé e da obediência. Nós podemos observar em várias passagens, Mateus destacando que seguir Jesus exige uma fé genuína. Ouvir a palavra de Jesus, mas também colocá-la em prática. Que não basta somente a gente ouvir a palavra. Nós temos também que obedecer, ter obediência à palavra e colocá-la em prática. Vai falar sobre a missão e o chamado de fazer discípulos. No final do Evangelho de Mateus, Jesus já dá uma grande comissão a seus discípulos, instruindo aos discípulos a ir e fazer outros discípulos em toda a nação. O que é que aconteceu naquele tempo? Jesus falou para os discípulos dele, ide e fazer discípulos. Porque Jesus já deu essa ordem para eles, para que hoje nós pudéssemos ter
esse privilégio de ter a palavra do Senhor para nós poder ler e nos melhorar a cada dia. Então, a partir daquele momento, todo o tempo, os discípulos começaram a pregar o Evangelho, até que hoje chegou até nós. E nós somos responsáveis de estar passando essa palavra para nossos filhos, para nossos netos e essa geração, enquanto Jesus não voltar. Nós temos essa missão de estarmos trazendo, fazendo a leitura dessa palavra, pregando essa palavra para as pessoas. O outro ponto que Mateus traz é sobre a compaixão e justiça de Jesus. Nesse capítulo, Mateus mostra Jesus preocupado com os marginalizados, curando os doentes, expulsando os demônios e anunciando a injustiça dos líderes religiosos. Ele destaca também a compaixão de Jesus e a sua dedicação a trazer a esperança e a cura. Você que está assistindo aí, você me desculpa que às vezes eu estou lendo aqui, porque eu anotei tudo no papel. Antes de eu estar aqui com vocês, eu faço um devocional primeiro, leio a Bíblia, anoto tudo aqui. Então é por isso que você vê, algumas vezes, a maioria das vezes eu tenho que estar lendo aqui, porque aquilo que eu anotei, nem sempre eu lembro tudo. Então eu tenho que estar lendo aqui para poder estar também falando aquilo que o Senhor trouxe para mim, que eu aprendi na palavra, né? Então, a compaixão de Jesus mostrou a preocupação dele com os marginalizados, curando os doentes, expulsando os demônios. Isso aqui a gente vai ver lá mais para frente, do meio do livro de Mateus para frente. Como eu falei, isso aqui é um panorama geral do livro de Mateus, né? E a gente vai, a partir de amanhã, a gente vai estar explorando capítulo por capítulo. Por isso eu peço que você não perca nenhum desses vídeos, que amanhã você volte para assistir o que foi explicado sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2, e assim por diante, você está fazendo um mergulho pelo livro de Mateus. Outra coisa que nós aprendemos, que Mateus fala sobre Jesus, é a paciência e o perdão. Mateus nos ensina também que Jesus, a importância de Jesus fala para nós em perdoar, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E isso é por dia, não é durante a nossa vida, não. Nós devemos perdoar quem nos magoa 70 vezes 7 por dia. Isso quer dizer, em todo tempo, nós devemos perdoar, sabe? Nós não devemos guardar rancor, não devemos guardar mágoa. Se alguém nos feriu, a gente tem que procurar, pedir o Espírito Santo para nos ajudar e tá consertando isso. Só assim nós poderemos viver em paz e ter a cura. Outra coisa que Mateus nos ensina sobre Jesus é a segunda vinda de Jesus. Mateus fala sobre o tema do fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo, chamando seus discípulos a estarem preparados e viverem uma vida de vigilância. Eram os discípulos que andavam com Jesus, mas isso se estende até nós. Desde o tempo de Jesus falando ali com seus discípulos, serve para nós até hoje, serve para a nossa geração futura, que nós devemos estar vigilantes, que nós devemos ter essa sede pela palavra e estar conhecendo ao Senhor, que nós devemos buscar mais do Senhor, porque há de chegar o dia, assim como Mateus falou no capítulo 24, que há de chegar o dia que Jesus vai voltar, né? Então nós temos que nos preparar, e nós nos preparamos como? Lendo a palavra, obedecendo a palavra e praticando a palavra. E todos esses ensinamentos geram os cristãos a uma vida que reflete os valores do reino de Deus, buscando amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho de Mateus desafia seus leitores a se comprometerem com uma leitura, se comprometerem com uma vida de amor,
e fé e prática ativa nos ensinamentos de Cristo. Então, esse foi uma visão geral sobre o livro de Mateus. Assista amanhã o próximo vídeo sobre o capítulo 1. E eu convido a você, mulher, mais uma vez, a estar nesse lugar de aprendizado. Tenha o seu quartinho de oração, tenha um lugarzinho preparado para ter encontro com o Senhor na sua casa. Esteja atento todos os dias a buscar o Senhor, a ter essa comunhão com o Senhor, a ter essa presença do Senhor. E, em nome de Jesus, a sua casa, a sua vida será abençoada. E até amanhã, o próximo vídeo. E um bom dia, na paz do Senhor Jesus.